Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Pessoal, vamos para mais uma semana das nossas atividades online. Nós vamos dar início à semana 17, ok? Pessoal, vamos continuar falando um pouco sobre os Estados Unidos. Semana passada, nós vimos como os Estados Unidos se tornaram uma grande potência, uma superpotência global. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os Estados Unidos internamente, certo? Vamos falar. E essa semana, pessoal, nós vamos ver um pouco sobre a realidade americana, ok? Vamos lá. Estados Unidos, realidade socioeconômica. Pessoal, aqui vocês veem um mapa da Organização Espacial do Espaço Americano. Observem aqui, ó. Em verde, nós temos as megalópolis de Boston, Wash e Sansan. O que é isso aqui, ó? A megalópole, pessoal, é porque isso tudo aqui está meio que unido. Então nós temos a megalópole de Boston e Washington, que faz Boswash, e nós temos a megalópole São Francisco, San Diego, Sansan, como ele diz, certo? Em roxo, nós temos a Mexamérica, essa partezinha aqui, que é basicamente a fronteira dos Estados Unidos com o México, certo? Toda essa região aqui, ela é muito ocupada, ela é muito urbanizada. Essas faixas aqui são as regiões de alta tecnologia, né? Observem que elas estão sempre presentes nas grandes cidades. As regiões transfronteiriças, ou seja, as regiões de fronteiras, as setinhas azuis. Fluxo de mão de obra, essas setinhas amarelas, ou seja, para cá nós temos o fluxo de mão de obra da Ásia, daqui do México. Essa parte aqui nós temos a América Latina, aqui também nós temos da Europa, vindo da Europa. Os grandes parques tecnológicos, né? São vários nos Estados Unidos. E as universidades e o centro de pesquisa nós temos em uma estrelazinha, né? São vários também. Então, pessoal, observem que nós temos uma grande concentração no nordeste do Canadá e no oeste, e um pouco no sul aqui. Enquanto o meio dos Estados Unidos, ele não é um vazio, ele também é desenvolvido, mas de outras maneiras, que a gente vai ver hoje, ok? Vamos falar um pouco primeiro sobre o crescimento populacional dos Estados Unidos. Ele, em comparação com outros países, pessoal, ele é bastante reduzido, certo? Ela tem a terceira maior, ela era a terceira maior população do planeta até o final de 1960. E o crescimento populacional, a média de crescimento populacional é de 1% apenas. O maior crescimento vegetativo, ou seja, o maior crescimento de população nos Estados Unidos, está entre os afrodescendentes, asiáticos e hispânicos, que são os imigrantes latino-americanos que falam espanhol. Entre os brancos, pessoal, a taxa é aproximadamente de zero. Por que isso? Porque em virtude do elevado padrão de vida, boa parte da população americana tem uma alta expectativa de vida, 78,6%. Enquanto a taxa de crescimento populacional
e a elevada expectativa de vida vem acarretando uma transformação da estrutura etária da população estadunidense. Como? Como é que ela faz isso? Aumenta a proporção de idosos. Hoje os Estados Unidos passa de uma população que tem jovens e adultos de meia idade, ou seja, muitos jovens entre 18, muitas pessoas entre 18 e 40 anos, para muitos idosos. Ele está nessa faixa de transição. Como ele diz aqui, ó, até 2030 haverá mais idosos do que criança nos Estados Unidos. Pobreza e o racismo. Pessoal, a pobreza não é um fenômeno apenas de países subdesenvolvidos. A pobreza está presente em todo o mundo. 13% da população americana é considerada pobre. Como é que eles consideram uma pessoa pobre? Uma família de 4 pessoas com renda igual ou inferior a 22 mil dólares anuais. Pessoal, não dá para transformar isso aqui diretamente. Por quê? Porque enquanto o nosso salário mínimo é de mil e poucos reais, que você não consegue sobreviver, você mal paga um aluguel, o salário mínimo deles lá é na faixa de 2 mil dólares. E que dá para cobrir praticamente todos os custos que você tem, certo? A pobreza é maior entre os hispânicos e os afrodescendentes. Cerca de 27% dessa população está abaixo do limite de pobreza. E essa situação, ela reflete na expectativa de vida da população negra, que é de 71 anos, enquanto que a gente viu que a população branca é de 78. Ok? Outro grande problema, outro grave problema na sociedade americana é o racismo, que atinge basicamente imigrantes, hispânicos e asiáticos e principalmente os afrodescendentes. O racismo americano, pessoal, tem raízes históricas. Assim como o Brasil, eles tiveram também um processo de colonização de escravidão, principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, onde a economia colonial se baseava na monocultura do algodão. E houve uma intensa utilização de mão de obra africana de escravos. Em 3 estados do sul, Alabama, Mississippi e Carolina do Norte, até o início de 1960, havia discriminação racial em locais públicos. Era público, era como se fossem leis estaduais confirmando e autorizando o racismo. Como? Com escolas separadas entre brancos e negros, proibição de negros frequentarem locais públicos. E somente em 1964 que foi considerado crime nos Estados Unidos racismo. Ok? Vamos continuar. O espaço econômico dos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos são uma potência, como a gente viu, uma potência econômica e social também. Os Estados Unidos são ricos não só com recursos físicos, mas também com recursos culturais.
a maioria dos recursos, da riqueza dos Estados Unidos, provém de recursos de outros países, da comercialização de ou exploração de produtos, das indústrias culturais. Que é isso, professor? Quantos filmes produzidos em Hollywood vocês já assistiram? Quantos artistas americanos vocês conhecem? Entenderam? Quantas músicas americanas? Tudo isso são recursos, é dinheiro indo para os Estados Unidos, certo? Não só isso, pagamento de juros, de empréstimos bancários, direitos autorais. Vocês estão ouvindo essa aula, assistindo essa aula por onde? Pelo YouTube, uma empresa americana. Vocês estão vendo essa aula por um celular que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Ele não foi produzido, com certeza ele foi produzido na China, mas ele foi desenvolvido e patenteado nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos abriga áreas de forte dinamismo econômico. Existem áreas específicas nos Estados Unidos de centros de alta tecnologia no Nordeste, como a gente viu, na região dos Grandes Lagos, no Sul, no Oeste e no Nordeste do país. Já na área central, como a gente viu, tinha aquele espaçozão vazio, a agricultura se desenvolve, uma agricultura altamente mecanizada, integrada à indústria. Principalmente após a crise de 1929, o amparo do Estado, ou seja, o amparo do governo à atividade econômica, esteve presente para incrementar recursos em pesquisas de alta tecnologia, na concessão de empréstimos de juros aos agricultores e na elevação de taxas de importação de produtos agrícolas. Essa ajuda do governo à economia, chamada de subvenção ou subsídio, é contestada por países exportadores de produtos agrícolas. O que é isso, pessoal? Como os Estados Unidos têm uma forte agricultura, mas não tão forte como outros países menos desenvolvidos, o que o governo faz? Ele subsidia. O que é isso? Ele dá dinheiro para o agricultor um valor a mais do que seria necessário. Como é isso? Vamos supor que eu vou vender 1 quilo de laranja. Eu sou produtor. E eu vou vender. E eu produzo laranja. Quando todos os meus gastos, eu vou conseguir vender essa laranja a 1,20. A 1,50. Ok? Só que o produtor do Brasil, por ter uma economia, um valor de mercado, uma produção maior, ele consegue vender a mesma laranja a R$1. E com importação, com todo o transporte, mesmo assim ainda sai mais barato eu comprar do Brasil do que no próprio Estados Unidos. Certo? Então o que os Estados Unidos fazem? Fazem duas coisas. Ele aumenta o imposto de quem for comprar no Brasil. E agora, essa laranja que ele comprava R$1, quando vai chegar nos Estados Unidos, ele chega a 1,40. Como se ele tivesse pagado 1,40. Ainda sai mais barato, né, do que 1,50. Só que os Estados Unidos subsidia esses 10 centavos de diferença. Ou seja, quem for comprar
a laranja a 1,50 do produtor americano, vai pagar 1,40. Entenderam? Vamos ver um pouquinho mais aqui. Os Estados Unidos apresenta a maior extensão de superfície cultivada da Terra. Ou seja, 21% da terra dos Estados Unidos é para agricultura. Para você ver, o Brasil ocupa 10%. E em virtude, pessoal, da alta mecanização do campo, a atividade agrícola emprega pouca mão de obra. Somente 2,9% da população economicamente ativa, ou seja, das pessoas que trabalham no campo. Dessa forma, o país, os Estados Unidos, é o maior exportador agrícola do mundo. Existem regiões agrícolas diferenciadas, especialmente no cultivo de determinados produtos, o que a gente chama de belt ou cinturão. A principal são destinadas ao cultivo de milho e soja, que é conhecido como Green Belt. Nós temos de trigo e cereais, Wheat Belt, e algodão, Cotton Belt. Entretanto, há combinações de culturas, certo? Vamos aqui, ó, observem. Vamos ver aqui primeiro, depois a gente vai para esse mapa. No litoral do Golfo do México, onde o clima é subtropical, são cultivados cana-de-açúcar e arroz. Na Flórida, principalmente frutas cítricas. No Vale da Califórnia, onde o clima é semiárido, são diversas frutas e legumes, além de arroz. Com a utilização do rio Sacramento e São João para irrigação. A agricultura dos Estados Unidos apresenta o melhor nível mundial de integração com a indústria e o comércio. O que é isso? As empresas estão muito ligadas diretamente à indústria, certo? Os Estados Unidos possuem um dos maiores rebanhos do mundo, principalmente praticada sob forma intensiva como a extensiva. Seu principal rebanho é o de bovinos, certo? E é produzido na faixa próxima aos Grandes Lagos, que é chamado dairy leite, para a criação de gado leiteiro. A criação de gado de corte é praticada nos estados do meio oeste, do sudeste e da costa oeste dos Estados Unidos. As extensões de terra do semiárido no meio oeste se destaca a criação extensiva e recebe o nome de Ranching Bell. Vamos ver aqui o mapa, pessoal. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ter um pouco da noção, ok? Como a gente viu, ó, milho e soja, Green Belt, está onde, ó? No centro aqui, ó, dos Estados Unidos. Trigo e cereais, também aqui, ó, no meio dos Estados Unidos. Arroz e frutas, na Flórida, ó, na parte sul. A pecuária extensiva, toda essa região aqui, pessoal. É a pecuária leiteira na parte sul dos Grandes Lagos. Isso aqui é os Grandes Lagos, ó, pessoal. Culturas irrigadas. Essa partezinha aqui, ó. E a cultura do algodão, essa parte também. Certo? Então, pessoal, vamos encerrar a aula aqui de hoje. Ficou bastante extensa. Pessoal, a atividade aqui
Leiam o texto, vejam o vídeo. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas vejam até o todo. Não esqueçam de colocar o nome, a turma e o número da semana, pessoal. Semana 17, ok? Pessoal, se cuidem, fiquem em casa se você puder. Tchau, tchau.